Ageu. Capítulo 1. No segundo ano de Dario, o rei, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a ver a palavra de Jeová por intermédio de Ageu, o profeta, para Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e para Josué, filho de Jeozadaque, sumo sacerdote, dizendo: Assim disse Jeová dos exércitos: Quanto a este povo, disseram: Não chegou o tempo de se construir a casa de Jeová. E a palavra de Jeová continuou a vir por intermédio de Ageu, o profeta, dizendo: É tempo de vós mesmos morardes nas vossas casas apaineladas, enquanto esta casa está devastada? E agora, assim disse Jeová dos exércitos: Fixai o vosso coração nos vossos caminhos. Semeastes muita semente, mas pouco se recolhe. Come-se, mas não é até a saciedade. Bebe-se, mas não a ponto de se ficar embriagado. Põe-se roupa, mas ninguém se aquece, e quem se assalaria-se por uma bolsa furada. Assim disse Jeová dos exércitos: Fixai vosso coração nos vossos caminhos. Subi ao monte, e tereis de trazer madeira, e construí a casa, para que eu tenha prazer nela e eu seja glorificado, disse Jeová. Contava-se com muito, mas eis que havia apenas um pouco. E vós o trouxestes para dentro da casa, e eu soprei sobre ele. Por que razão? É a pronunciação de Jeová dos exércitos. Em razão de minha casa que está devastada, enquanto vós estáis correndo, cada um em prol de sua própria casa. Por isso, os céus acima de vós retiveram seu orvalho, e a própria terra reprimiu a sua produção. E eu clamava pela secura sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o cereal, e sobre o vinho novo, e sobre o azeite, e sobre o que o solo produz, e sobre o homem terreno, e sobre o animal doméstico, e sobre todo o fruto da labuta das mãos. E Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Jeozadaque, o sumo sacerdote, e todos os remanescentes do povo começaram a escutar a voz de Jeová, seu Deus, e as palavras de Ageu, o profeta, visto que Jeová, seu Deus, o enviara. E o povo começou a temer por causa de Jeová. E Ageu, o mensageiro de Jeová, prosseguiu dizendo ao povo de acordo com a comissão de mensageiro da parte de Jeová, dizendo: Eu estou convosco, é a pronunciação de Jeová. E Jeová passou a despertar o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Jeozadaque, o sumo sacerdote, e o espírito de todos os remanescentes do povo. E começaram a entrar e a fazer a obra na casa de Jeová dos exércitos, seu Deus. Isso foi no 24º dia do sexto mês, no segundo ano de Dario, o rei. Capítulo 2. No sétimo mês, no 21º dia do mês, veio a haver a palavra de Jeová por intermédio de Ageu, o profeta, dizendo: Dize, por favor, a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Jeozadaque, o sumo sacerdote, e aos remanescentes do povo, dizendo: Quem resta entre vós que viu esta casa na sua glória anterior? E como a vedes agora? Não é, em comparação com aquela, como nada aos vossos olhos? Mas agora, sê forte, ó Zorobabel, é a pronunciação de Jeová, e sê forte, ó Josué, filho de Jeozadaque, o sumo sacerdote. E sede fortes, todos vós, povo da terra, é a pronunciação de Jeová, e trabalhai. Pois eu estou convosco, é a pronunciação de Jeová dos exércitos. Lembrai-vos da coisa que concluí convosco quando saístes do Egito,
e quando o meu espírito estava posto entre vós. Não tenhais medo, pois assim disse Jeová dos Exércitos: mais uma vez, dentro em pouco, e eu farei tremer os céus e a terra e o mar e o solo seco. E vou fazer tremer todas as nações, e terão de entrar as coisas desejáveis de todas as nações. E eu vou encher esta casa de glória, disse Jeová dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, é a pronunciação de Jeová dos Exércitos. A glória desta última casa se tornará maior do que a da anterior, disse Jeová dos Exércitos. E darei paz neste lugar, é a pronunciação de Jeová dos Exércitos. No 24º dia do 9º mês, no 2º ano de Dario, veio a ver a palavra de Jeová para Ageu, o profeta, dizendo: assim disse Jeová dos Exércitos: por favor, pergunta aos sacerdotes a respeito da lei, dizendo: se um homem levar carne sagrada na aba da sua veste, e ele realmente tocar com a aba da sua veste em pão, ou cozido, ou vinho, ou azeite, ou em qualquer tipo de alimento, tornar-se-á este santo? E os sacerdotes passaram a responder e a dizer: não. E Ageu prosseguiu, dizendo: se alguém que ficou impuro por uma alma falecida tocar em alguma destas coisas, tornar-se-á ela impura? Os sacerdotes, por sua vez, responderam e disseram: tornar-se-á impura. Concordemente, Ageu respondeu e disse: assim é este povo e assim é esta nação diante de mim, é a pronunciação de Jeová, e assim é todo o trabalho das suas mãos e tudo o que apresentam ali. É impuro. Mas agora, por favor, fixai nisso vosso coração, deste dia em diante, antes de se colocar pedra sobre pedra no templo de Jeová, desde que aconteceram estas coisas. Chegava-se a um monte de 20 medidas e mostrava ter 10. Chegava-se ao tanque de lagar para retirar 50 medidas do coxo e mostrava ter 20. Eu vos golpeei com crestamento e com bolor e com saraiva, sim, todo o trabalho das vossas mãos, e não havia convosco ninguém que se voltasse para mim. É a pronunciação de Jeová. Por favor, fixai nisso vosso coração, deste dia em diante, desde o 24º dia do 9º mês, desde o dia em que se lançou o alicerce do templo de Jeová. Fixai nisso vosso coração. Há ainda semente na cova de cereais? E até agora, a videira, e a figueira, e a romanzeira, e a oliveira, ela não produziu, não é? A partir deste dia concederei bênção. E veio a haver a palavra de Jeová pela segunda vez para Ageu, no 24º dia do mês, dizendo: dize a Zorobabel, governador de Judá: eu faço tremer os céus e a terra, e hei de subverter o trono de reinos e aniquilar a força dos reinos das nações. E vou subverter o carro e os que andam nele, e os cavalos e seus cavaleiros virão abaixo, cada um pela espada de seu irmão. Naquele dia é a pronunciação de Jeová dos Exércitos: tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Sealtiel, meu servo, é a pronunciação de Jeová. E hei de constituir-te em anel de chancela, porque és tu a quem escolhi, é a pronunciação de Jeová dos Exércitos.